pandemia na linha de frente, lá em Nova York, atendendo os pacientes, e ele, como conseguiu férias após ter trabalhado tanto, ele veio para São Paulo para ser voluntário no Hospital das Clínicas. Então, ele vai contar um pouquinho dessa trajetória, dessa história dele e da experiência que ele teve lá nos Estados Unidos, especificamente nessa pandemia. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Carlos. Obrigado, secretário Guerra, pelo convite. Eu sou médico brasileiro, moro há 16 anos lá nos Estados Unidos e eu acredito muito em... Minha formação foi gratuita, fiz faculdade da USP. Meus colegas médicos americanos têm uma dívida de $500 mil, só para fazer faculdade de medicina. Sou muito grato pela minha formação e acredito que agora está na hora de retribuir um pouco, trabalhando aqui no Hospital das Clínicas, no SUS. Acredito muito no ideal de servir a população. Lá nos Estados Unidos, as pessoas se endividam para conseguir tratamento de saúde. Aqui, nós estamos oferecendo um serviço de qualidade dentro dos nossos recursos para a população. Próximo slide, por favor. Não é segredo que os Estados Unidos é o primeiro país, em termos de casos, é o primeiro país em número de mortalidade, mais de 100 mil mortos, né, nos Estados Unidos. E dentro daquela área vermelha, eu estou na área mais vermelha, a cidade de Nova York. Tivemos mais de 21 mil mortes em Nova York e... Próximo slide, por favor. Só para ter uma ideia da situação de como a medicina lá é diferente, nós gastamos 3,4 trilhões por ano no sistema de saúde. Isso é quase que o dobro do PIB do Brasil. Então, num lugar de imensos recursos, recursos quase infinitos, nós chegamos na beira do caos. Então, uma mensagem muito importante: não subestime esse vírus. Mesmo com todos os recursos, nós sofremos muito por lá. Próximo slide, por favor. Só para você ter uma ideia só de falar, a população dos Estados Unidos é maior, mas não é só que a gente tem muito mais dinheiro. Mesmo por pessoa, nós gastamos $10 mil, comparado com o Brasil, 928, são o quê? 11 vezes mais de recursos. Próximo slide. Lá estou eu, em Queens, dentro daquela área vermelha. Nova York é o principal foco, e dentro de Nova York, eu era o principal foco de contaminação. Eu fiz atendimentos diretos, tanto clínicos como também a minha especialidade é cuidados paliativos, pessoas que estavam, infelizmente, no final da vida com Covid. Próximo slide. Um pouco dos desafios que a gente teve em Queens. Nós somos o bairro mais populoso, com 2,3 milhões. Todo mundo conhece Manhattan, né? O lugar do prestígio, do dinheiro. Mas eu trabalho em um lugar que temos imigrantes do mundo inteiro, 140 línguas, só atendendo as pessoas, a gente tem tradutores eletrônicos para conversar com todos os pacientes. Muitos são trabalhadores simples, moram em apartamentos aglomerados, uma situação econômica mais pobre. E, infelizmente, o vírus afetou muito a população mais pobre. Só tinha 2 Level 1 Trauma Centers, eu era um deles, um dos hospitais que a pandemia veio para nós como se fosse uma tsunami. Próximo slide. Durante a crise, nós tivemos que fazer um lockdown total. E, aliás, comparando com São Paulo, acho que isso foi uma grande diferença. Há muitos estudos mostrando que a gente começou o isolamento muito tarde, já tinha pessoas vindo do mundo inteiro, situações aglomeradas em Nova York, espalhou que nem fogo. Todos os pronto-socorros, inclusive o meu, ficaram completamente lotados. Me lembrava aquela situação do pronto-socorro do Hospital das Clínicas dos anos 90, um mar de macas, com pessoas graves, e a gente tentando atender todo mundo no meio da crise. Estávamos tentando conseguir equipamentos de proteção para os médicos, estávamos conseguindo leitos de UTI, enfermeiras de UTI, médicos de UTI, ventiladores, tudo ao mesmo tempo, e mesmo com todos esses milhões de dólares, ainda tivemos uma mortalidade muito alta, infelizmente. O número final está sendo definido porque é uma doença nova, mas os dados iniciais eram até mais de 80%, agora estamos pensando em algo em torno de 50%, mas não temos o número final, mas sem dúvida nenhuma uma doença letal que não pode ser subestimada. Próximo slide. Felizmente estou aqui, vim para o Brasil para ajudar o SUS, porque lá as coisas estão acalmando, mas mesmo assim, nós não estamos abrindo o Estado de uma vez. A gente está abrindo pedaço por pedaço. Isso é uma equação que precisa de ajuda do governo, do setor privado, do sistema de saúde, envolve quantos leitos você tem abertos, qual que é o número de casos. Temos que testar todo mundo, e quando alguém testa positivo, isola essa pessoa, rastreia os contatos,
Precisamos ter dados precisos de quem está sendo diagnosticado, onde está, para ter uma notificação em tempo real, não podemos agir em números da semana passada. Então, tudo isso é parte da estrutura de abertura do Estado. Próximo slide. Adoraria dizer que temos uma cura mágica para o Covid. Não existe uma cura mágica. Então, qual seria a solução enquanto trabalhamos numa vacina ou buscamos remédios? Próximo slide. É a prevenção do contágio. O contágio acontece principalmente de pessoa para pessoa. Uma pessoa infectada que tosse, ou respira, ou fala, numa situação aglomerada é o mais difícil. E claro também que aquela pessoa contaminar outros objetos também pode passar. Lavar as mãos, usar máscara, segue sendo muito importante, e principalmente a pessoa contaminada, esse é o foco dos incêndios que temos que tomar cuidado. Próximo slide. Eu me preocupo muito aqui no Brasil, você que é Paraisópolis, né? Pessoas em situações aglomeradas, que quando você tem um diagnóstico, eles moram todo mundo junto ali. Isso passa de um... Eu tive a infelicidade de atender pacientes que pai, mãe, filho, irmã, todo mundo, famílias perdendo membros, irmão, esposa, esposa, todo mundo morrendo na mesma semana, porque estavam todo mundo juntos e o vírus passou rapidamente. Então temos que ter muito cuidado e tentar apoiar essa população vulnerável. Próximo slide. Como eu não sou a solução, mas coisas que a gente tem que pensar quem sabe criar centros de isolamento para pessoas doentes, escolas que estão sendo usadas, hospitais de campanha que tenham leitos. Isso é uma coisa que tem que ser discutida como sociedade, mas como não tem cura, temos que prevenir o contágio para evitar o colapso do sistema de saúde. E uma das principais coisas que as pessoas se preocupam é quando ele está lá doente e fala, eu preciso ganhar o pão da minha família. Então, aquela pessoa que ficou doente tem que ter alimentação, uma cesta básica, alguma coisa para ajudar, para ele poder se isolar, não ter que ficar nessa preocupação de tentar sair e passar o vírus para o mundo. Então, é uma solução complexa, porque é um problema complexo. Próximo slide. E antes de eu falar do governador lá, eu queria dizer que vim para o Brasil pensando que está o caos, porque eu vi o caos lá nos Estados Unidos. Fiquei muito surpreso de que está tudo muito organizado. E dentro dos recursos que acho que o Estado tem, eles estão fazendo um trabalho excelente. Fui lá para o Hospital das Clínicas e falei, nossa senhora, eles estão trabalhando bastante, está movimentado, mas existe um fluxo, existe assim, uma cadeia de comando, os pacientes estão sendo super bem atendidos. Por quê? Eu acredito que, não sou especialista, mas acredito que o fato de termos começado o isolamento antes, isso talvez ajudou para o sistema de saúde se preparar. Não tivemos aquela tsunami de contágio, todo mundo ao mesmo tempo, e criamos cadeias de comando, protocolos de atendimento, recursos para teste, recursos para UTI. E eu acho que estou muito impressionado com a resposta do Estado de São Paulo. Eu que estava esperando um caos total, eu encontrei, tem muito trabalho a ser feito, acho que isso é uma coisa difícil, mas eu acho que minha impressão é que estamos no lado certo, estou muito impressionado. E termino com uma frase do nosso governador, que foi uma grande liderança ali durante essa terrível crise, que no final do dia, meus amigos, mesmo que seja um longo dia, o amor sempre vence. E o amor vai vencer uma vez mais. Nós vamos vencer esse vírus e contamos com todos nós juntos. Isso é uma colaboração do governo, dos médicos, da sociedade, da imprensa, do setor privado, e temos que escutar uns aos outros em momentos tão difíceis, mas não subestimem esse vírus, muitas pessoas ainda estão morrendo, temos que nos preocupar com o risco de uma segunda onda e a prevenção do contágio e o apoio à população vulnerável. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Fernando. Suas palavras são para nós uma motivação e um reforço para tudo que nós temos feito e no sentido de seguirmos em frente para chegarmos ao final do dia, como disse o governador de Nova York. João Gabardo, por favor, seus comentários. Boa tarde a todos. Eu vou comentar dois aspectos da fala do Dr. Fernando que eu acho que são muito relevantes. A primeira é esse paralelo que se faz entre o SUS, Sistema de Saúde brasileiro, e o Sistema de Saúde americano. A enorme diferença de recursos que são disponibilizados e como muitas vezes
nós somos injustos cobrando do SUS algumas coisas que não são possíveis. E como o Sistema Único de Saúde, mesmo com a insuficiência de recursos, consegue dar uma resposta como essa que nós estamos vendo no enfrentamento da epidemia. Nova York, com todo esse orçamento e com todo esse gasto para a área da saúde, Nova York tinha, antes da epidemia, e Nova York tem uma população muito próxima da capital de São Paulo, 1.200 leitos de UTI. Esta era a capacidade de atendimento, de tratamento intensivo antes da epidemia, 1.200 leitos. Só para lembrar, a capital de São Paulo, capital do estado de São Paulo, antes da epidemia, se nós considerarmos os leitos do Sistema Único de Saúde, mais os leitos privados, São Paulo tinha em torno de 3.300 leitos de UTI. Nova York, 1.200. Capital de São Paulo, 3.300 leitos. O estado de São Paulo, antes da epidemia, tinha mais de 8.000 leitos de UTI. Então não é por outra razão que o Dr. Fernando encontrou em Nova York e teve que trabalhar com corredores, com macas e pacientes em respirador nos corredores, ele não viu aqui em São Paulo. Nós tínhamos uma capacidade melhor e nós nos preparamos para isso. Doutor Fernando, só para atendimento de leito de Covid, São Paulo tinha 3.000 leitos e hoje está com 6.000 leitos, só para atendimento de Covid. Essa é a diferença. O Brasil teve condições de se preparar e isso foi feito com bastante eficiência. A outra questão diz respeito ainda à questão financeira. Muitos americanos demoraram para buscar o atendimento, porque o atendimento é pago, os exames são pagos, a internação é paga. Essas pessoas, ao sair da UTI, vivas ou não, é apresentada uma conta para a família, e essa conta tem que ser paga. E a maior causa de falência nos Estados Unidos é exatamente a responsabilidade por pagamento das despesas da área médica. Então eu queria mostrar um pouquinho, fazer esse comparativo do nosso sistema de saúde e do sistema de saúde americano. Parabéns, doutor Fernando, pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigado. São 13h02. Então podemos iniciar a parte das perguntas. Em primeiro lugar, TV Cultura, repórter Maria Manso, por favor. Boa tarde a todos. Dr. Kawai, muito obrigada por trazer a sua experiência para a gente. E eu queria saber, aqui em São Paulo, como vão começar a ser testados os internos da Fundação Casa e também os idosos dos asilos, os que testarem positivo, para onde eles vão, já que essas estruturas não têm lugar para isolar essas pessoas? Lógico, e por trás disso tem todo um esquema exatamente baseado na vigilância epidemiológica dos municípios onde essas unidades estão localizadas, para tomar as medidas aí como o caso infectar. Dentro de cada uma dessas instituições, o mesmo procedimento: isolamento de casos, identificação de contatos, testes dos contatos, inclusive dos funcionários que têm relação com o exterior. Então tem todo aí um planejamento para dar atendimento para essas populações especiais que são muito vulneráveis, né, ao vírus, porque elas estão confinadas, principalmente os asilos. São 552 asilos no estado de São Paulo. Em alguns asilos nós já tivemos mortes, quer dizer, isso frequentemente aparece na imprensa. Então precisa ter uma ação especial para atendimento dessa população. Uma população de risco precisa ser olhada com muito carinho. Com os números ainda crescendo? Eu
Eu acho que eu falei um pouquinho disso, né? É uma situação muito difícil essa do isolamento, porque se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Qual que é esse balanço? Eu adoraria dizer sim ou não, mas a minha resposta vai ser uma resposta científica. Depende. Depende do número de casos, depende da sua capacidade de teste, depende do seu número de leitos e depende da necessidade econômica da população. E mesmo que a gente abra, eu acho que o fundamental é seguir com a prevenção do contágio. Aqueles casos, você conseguir, mesmo que você esteja abrindo, você achou aquele caso, você isolou ele e rastreou as pessoas, você consegue controlar. O sistema de saúde começou a entrar em colapso, isola de novo. Então, muitas vezes vai ser uma onda e a gente gosta de ter essa resposta sim ou não. Mas, na verdade, para situações graves, depende. Eu não tenho os números exatos do Estado de São Paulo para te responder, mas minha opinião é uma equação complexa que muitas vezes você pode até começar a reabrir, mas contanto que você tenha uma estrutura de testes, rastreamento, isolamento de contatos, o sistema de saúde que tenha a capacidade, acho que todos nós concordamos que o lockdown, fechar tudo para sempre não funciona também. Mas se for para reabrir, reabra progressivamente, com cuidado e com monitoramento e dados. Começa hoje na Fundação Casa, a sua pergunta. Ok. Muito obrigado, repórter Maria Manso. Nosso próximo repórter seria o Marcelo, da Baségio, da TV Gazeta. Por favor, Marcelo, boa tarde. Boa tarde a todos. A minha pergunta é em relação ao estudo epidemiológico feito com os policiais militares. O senhor citou que já foram realizados, se eu não me engano, 70 mil testes. Há um resultado parcial desse estudo, de quantas pessoas já possuem anticorpos em relação ao vírus e outros detalhes? Obrigado. Bem, ontem a própria polícia divulgou que ela tem 3 mil servidores nesse momento em afastamento. Nós fizemos o teste rápido, o teste sorológico em cerca de 70 mil policiais e familiares, né, 30 e poucos mil policiais e seus familiares. Então, nós temos aí uma boa representação populacional. É o maior estudo soroepidemiológico já feito aqui no Brasil em termos de números. E nessa população, que é a população mais exposta, é a população que está na fase superior da curva, né? A população que entra em contato com a população nas mais diversas situações, a taxa de positividade, ou seja, de pessoas dessa população que foram expostas ao vírus, que já adquiriram imunidade, é em torno de 20%. Muito obrigado, doutor Dimas. Muito obrigado, Marcelo, pela sua pergunta. Próximo seria da Rede TV, Murilo Rincam. Por favor. Boa tarde, Murilo. Com licença, boa tarde a todos. A gente tem acompanhado, a pressão que os prefeitos das cidades da região metropolitana, aqui da Grande São Paulo, têm feito para que possa se enquadrar aí na faixa laranja, Eu queria saber como é que tem sido feito a avaliação desses municípios por parte do governo e no que tange à saúde, se esses municípios já apresentam resultados que possam enquadrá-los nessa segunda fase. Obrigado. Eu gostaria que o Marcos Vignoli iniciasse a resposta e depois alguém fizesse alguma consideração. Por favor. Bom, primeiro, todos nós queremos, o mais rápido possível, que os municípios tenham condição de fazer essa retomada. Isso vai se dar assim que todos os municípios cumprirem os requisitos estabelecidos no Plano São Paulo, Plano profissional, que estabelece de forma muito clara, na evolução da pandemia, qual deve ser a situação daquela região para que ela possa flexibilizar, e também na capacidade hospitalar. A questão fundamental aqui da região metropolitana é a capacidade hospitalar. E dia após dia, todos nós estamos vindo aqui, trazendo novos leitos, hoje com a compra de novos leitos e também do envio de respiradores, formando uma capacidade hospitalar que possa levar as taxas de ocupação da região metropolitana inferior a 80%, patamar delimitado aqui pelo nosso centro de contingência. Elas têm avançado, nós chegamos a 92% na semana passada,
Ontem nós viemos aqui, falamos em 85%, e hoje já em 82% a taxa de ocupação da região metropolitana de São Paulo. Todas as regiões têm avançado, hoje anunciamos mais 43 novos leitos de UTI para isso, amanhã nós vamos seguir investindo nisso, ao longo do fim de semana também. Nós estamos trabalhando em conjunto com esses municípios para que a capacidade hospitalar deles possa condizer com uma faixa em que seja possível eles poderem avançar de fase. Por favor, doutor Carlos, coordenador do Centro de Contingência. Veja, uma situação bastante importante que nós temos batido bem para tentar deixar claro, transparente para a população de uma forma geral e para todos que estão interessados, inclusive os prefeitos todos, é que esse é um protocolo, esse Plano São Paulo, ele tem um protocolo que foi amplamente discutido, que foi amplamente desenhado ao longo de semanas, de mais de 2 meses, para chegar numa proposta, e essa proposta ela vai ser avaliada semanalmente, porque se pegarmos números só diários, podemos ter picos ou podemos ter vales onde representa problemas sazonais, problemas de notificação. Então, diariamente nós olhamos os números, mas a média móvel ao longo de 7 dias é o que dá a informação mais consistente. Obviamente, se num dia determinado tiver um pico anormal, nós vamos estudar esse pico e, eventualmente, ações vão ter que ser implementadas. Mas, se não for isso, nós vamos acompanhar, vai completar uma semana agora, e na semana que vem, na terça-feira, nós faremos uma outra reunião, para na quarta-feira o governador apresentar o consolidado dessa primeira semana dessa nova fase do plano. E ele leva em conta o número de leitos, leva em conta a porcentagem de ocupação desses leitos. Mas é muito importante o número de internações por causa primária de síndrome respiratória aguda grave. Esse é o que mais pesa nesse índice. Então, nós estamos avaliando a progressão dessas internações e isso entra na computação para sabermos se o município está mais para lá ou mais para cá. E se vamos orientar uma medida mais restritiva ou uma medida mais de liberação. Então, isso vai ser avaliado ao longo do tempo e essas medidas vão ser tomadas. É óbvio que o interesse de todos nós, inclusive de vocês aí, sentados aí, é que isso se resolva o mais depressa possível. Mas temos que tomar uma atitude consciente e essa é a ideia. Muito obrigado, doutor Carlos, muito obrigado, Murilo, pela pergunta. Nosso próximo repórter, Fábio Diamante, do SBT. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Secretário, são 2 perguntas. A primeira, o governo federal anunciou que vai continuar apostando na cloroquina, inclusive divulgou que vai comprar 10 toneladas da matéria-prima para que o medicamento seja mais usado no país. Eu queria saber como é que está o uso na rede pública em São Paulo, já que essa era uma decisão do médico individual e do paciente, se o senhor já tem uma estimativa se esse uso caiu. A impressão que a gente tem ao falar com os médicos é de que eles estão usando cada vez menos pelos riscos. Então, queria saber como é que está isso em São Paulo. Uma segunda questão é sobre o aumento dos casos da síndrome respiratória aguda grave. No Brasil, esse é um aumento de 20 vezes. Os infectologistas estão entendendo que pode estar havendo aí uma avaliação errada nos hospitais que certamente tem Covid nesse número. Isso não coloca em dúvida os números, porque isso pode estar ocorrendo uma subnotificação grave que coloca em dúvida os números, inclusive os números que os senhores se apoiam para defender a retomada das atividades. Obrigado. Ok. Com relação à sua primeira pergunta, a sua impressão é correta. Nós temos a cloroquina em estoque, desde o primeiro decreto, o Ministério da Saúde enviou uma quantidade e nós temos isso. E, como você também citou, ela depende da prescrição do médico e do consentimento do paciente.
E isso vem diminuindo ao longo do tempo, seja talvez pelas questões do resultado ou dos efeitos colaterais que possa estar apresentando esta droga. Quanto à segunda pergunta, o Paulo vai... Ah, sim, por favor, lógico. Dr. Carlos. Com relação à cloroquina, no protocolo que desenvolvemos no Hospital das Clínicas e que depois foi discutido no Centro de Contingências e ele foi publicado pela Secretaria da Saúde, nós nunca recomendamos o uso da cloroquina, a não ser que fosse em protocolos de pesquisa. Mas nós entendemos que cabe ao médico, ao paciente e a definição, se for esclarecidos os eventuais efeitos colaterais, há o interesse de fazer essa prescrição. Mas ele nunca fez parte da rotina da prescrição no nosso hospital, no nosso sistema de saúde. Então, atualmente estão surgindo cada vez mais estudos e recentemente, no dia de ontem, saiu um outro estudo que já haviam saído estudos que mostravam que na fase mais tardia, depois do paciente estar entubado em ventilação mecânica, os resultados com o uso da cloroquina eram neutros ou negativos, traziam efeitos adversos. O estudo que saiu ontem mostra que os resultados do uso da cloroquina numa forma profilática, numa forma mais anterior, também não tem benefício nenhum e tende a esse aumento de efeitos colaterais. Então, os dados científicos que vêm surgindo continuam apontando para talvez o não uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina, mas de novo fica disponibilizado, o médico, se ele quiser, ele explicando para o paciente quiser tomar, ele está liberado nessa situação. E, dando sequência, a segunda pergunta, o professor Paulo, por favor. Obrigado, secretário. Só para reforçar esse ponto da cloroquina, essa semana, então, baseado nessas avaliações, a Secretaria de Saúde emitiu uma nota técnica não recomendando o uso da cloroquina para casos leves. Então, essa já é a avaliação também da Secretaria de Saúde. Em relação à síndrome respiratória aguda grave, lógico que tem uma proporção grande de casos de síndrome respiratória aguda grave que não são confirmados. A gente, quando olha a curva da síndrome respiratória aguda grave ao longo deste ano, principalmente de fevereiro para cá, a gente vê um aumento expressivo, muito expressivo, por sinal, de internações por síndrome respiratória aguda grave e uma proporção de cerca de 40% de casos confirmados para a Covid-19. Então, as duas curvas são absolutamente simétricas, uma acompanha a outra. É possível que a gente tenha casos de síndrome respiratória aguda grave não diagnosticados através do teste laboratorial. Isso acontece no mundo inteiro, isso não é uma coisa só observada aqui. Existe limitação no teste. O que importa é que esses pacientes estão recebendo o tratamento adequado, porque eles estão internados, eles vão para leito de UTI. O fato de ser Covid-19 confirmado ou não muda a conduta clínica, então eles estão recebendo o tratamento adequado e a nossa avaliação, tanto de modelos preditivos quanto de ocupação de leitos, leva em conta as duas situações, dos casos confirmados e dos casos suspensos. Muito obrigado, doutor Paulo. Vamos para a última pergunta de hoje, da Jovem Pan, Beatriz Manfredini. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde. O doutor Dima citou que em abril a gente fazia 1.000 testes por dia aqui no estado e que esse número já está em 8.000, correto? E que a gente pode chegar em números, a níveis de testes já internacionais e outros países. Queria saber qual que é essa meta, de quantos testes por dia a gente ainda pode e quer ampliar e para quando seria isso? Obrigada.
Beatriz, é o seguinte, esses números estão acontecendo, são números do dia a dia, esses 8.000, tá? E a progressão disso vamos dizer assim, depende dos exames que chegam, com exceção dos testes rápidos, que esse nós estamos ativamente realizando, quer dizer, o município que demanda a realização do PCR. Então, essas ações que eu mencionei aqui, junto com os municípios tinham uma dificuldade inicial em insumos para coleta, que está sendo resolvida, o doutor Geraldo mencionou isso. Então, isso tem capacidade ociosa para atendimento, quer dizer, os laboratórios ainda têm mais de 50% de capacidade ociosa para o PCR nesse momento. Então, isso está em curso. Os números que nós temos falado de número de exames por 100.000 habitantes, ele está previsto para os 3 meses próximos. Quer dizer, nós vamos atingir esses números, que é um número comparável ao de outros países, na fase, aí, vamos dizer, mais crítica da epidemia. Okay? O secretário Vignoli quer fazer uma comunicação. Muito bem. Bom, chegaram aqui os números do isolamento social do dia de ontem. A capital, São Paulo, fechou com 49, o litoral interior com 46 e a média do estado com 47. São notícias positivas, que mesmo com o início da retomada consciente, a população está compreendendo que a retomada não é o fim do isolamento, né? Não é o fim do modelo de quarentena, mas um novo modelo que se estabelece com a cooperação e também com a mobilização da sociedade, portanto, números positivos de isolamento no dia 3 de junho. Doutor Carlos, seu comentário, por favor. Só queria reforçar isso que o Vignoli comentou, apesar de esses números de isolamento eles terem a capacidade de ser piores, se a população não tivesse entendendo adequadamente qual é esse relaxamento, com certeza eles podem ser melhores. Então, a população tem aderido bastante à orientação que o governo tem feito, que esse comitê de saúde tem feito. A população tem aderido bastante no sentido de manter um certo isolamento, se manter em casa, principalmente o que mais percebemos é a aderência à orientação do uso da máscara. Mas não podemos entender essa meta como 50%. Como vocês viram no gráfico ontem, se for 50%, nós ainda vamos ter dezenas, centenas de milhares de pessoas falecendo. Se nós conseguirmos subir essa meta de isolamento, não trazer para baixo dos 50%, mas para cima dos 50%, chegando a 60%, 70%, que seria o ideal, nós conseguiríamos controlar essa pandemia mais rapidamente, e mais rapidamente todo o estado de São Paulo estaria mudando de cor do laranja vermelho que ele está agora, caminhando para o verde, caminhando para o azul, e para podermos voltar a uma situação normal. Então é muito importante que a população entenda que nós precisamos manter esse isolamento social ainda. São 13h23. Antes de encerrarmos, eu só queria salientar, então, como vocês viram aqui hoje, nós temos todo um complexo de assistencial que está muito baseado na questão dos leitos de UTI. O leito de UTI, ele sempre precisa de monitores e de respiradores. O respirador, que é um assunto aí que tem circulado bastante, é um equipamento complexo, não funciona como a gente gostaria que fosse, de chegar e já botar em uso. Ele precisa de uma equipe que toma conta dele, da mesma forma do monitor e principalmente do paciente que está nesse leito. O Dr. Carlos colocou o cuidado que nós temos com os respiradores que estão chegando, qual o tratamento operacional que a gente faz até chegar
na beira-leito, no leito do paciente, nos diversos leitos de UTI que nós temos pelo Estado. Então, esta é uma mensagem final. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores prefeitos, o Fred e o Leandro. Gostaria de agradecer as pessoas aqui do Centro de Convivência e principalmente também o Dr. Fernando, nosso médico em Nova York. Muito obrigado a todos. Amanhã teremos coletiva 12h30, geral, com a presença do governador. Muito obrigado. Fique em casa, use máscara quando precisa.